Há muito tempo atrás, não vou contar quanto tempo, né, para não estragar a idade, eu trabalhei numa empresa, foi a primeira grande empresa que eu trabalhei, Porto Seco. Tá? Para quem não sabe, Porto Seco faz o mesmo trabalho que o Porto Marítimo, só que já é dentro da cidade, por uma questão logística, para facilitar. Então essa empresa tinha muitos protocolos, tinha muitos controles da qualidade. Tá? E aí que eu aprendi, despertou uma necessidade muito grande de que todas as empresas precisam ter algum tipo de controle interno. Precisam ter definições dos seus processos, né? Então, foi muito interessante que o Fábio comentou, falou bastante de processo, né, Fábio? Então, assim, tem um começo, meio e fim. Tem uma transformação, não é assim, direto ao ponto, né? Acho que essa história do direto ao ponto nas vendas aí é um grande exemplo de que tem toda uma etapa antes para isso acontecer. Então, essa é a ideia que eu quero trazer para vocês, tá? Tá muito desconfortável, muito brilho? Não? Então tá. Para ser, né, mais prático, eu achei interessante a gente trabalhar em cima da ideia de processo, mas principalmente ali, ó, deixei até marcadinho. Resultados, né? Então o resultado, tudo aquilo que você espera, é apenas uma consequência de tudo que aconteceu antes. Então, isso, o meio, tudo que aquilo que aconteceu durante, no início, é o que mais tem relevância. Se vocês estiverem no caminho, não importa, né? Se vai ser, às vezes, rápido, se vai ser lento, está no caminho, uma hora vai chegar. Quando se trabalha com muitos atalhos, nem sempre você vai chegar no resultado, ou pode chegar num resultado rápido, num resultado que vai cair rápido, né? CRM, por exemplo, né? Então, CRM é um processo. Então, foi pela pesquisa, né, que alguns de vocês responderam, CRM também é uma das dores que existem, né? Então, existem várias ferramentas para isso, existem maneiras disso ser feito. Hoje em dia, a gente tem muitas opções para isso ser feito. Mas o que vai fazer? Qual que é a natureza dos processos? Qual que é o objetivo? Qual que é a essência? Qual que é a cultura da empresa? Qual que é a ferramenta mais adequada, né? Vai ser automatizado, né? Eu vou colocar um robozinho, mas para fazer exatamente o quê, né? Fluxograma, eu trouxe depois um exemplo para explicar. Fluxograma é tudo aquilo que detalha etapas, e essas etapas elas podem ser de duas maneiras, ou uma maneira mais visual, ou uma maneira dinâmica. A maneira dinâmica ela é conhecida por BPM, né? Um gerenciamento de processo. Então, em cada etapa, tem uma pessoa responsável que vai assumir aquela tarefa. E na outra etapa, você vai ter decisor ou não, até você chegar num fim. Tá? Gestão à vista. Gestão à vista é um termo utilizado nas empresas onde tudo fica muito visível. Então, quais a visão, missão e valores da empresa que a gente mais vê? Tá? Nessas visões é onde você deixa realmente estampado na empresa quais são os propósitos, quais são os resultados, quais são as metas, quais são os objetivos. Tá? É muito importante na implantação de controles internos a formação de cultura, porque senão fica algo fogo de palha. Começa, as pessoas entendem, é tudo lindo, bonito, mas não funciona. Então precisa ser funcional. Para ser funcional, começar do simples. Sempre a maneira mais simples que vocês encontrarem de conseguir colocar alguma rotina, algo repetitivo que seja fácil assimilação, as pessoas vão se comprometer de maneira mais eficaz. Não adianta assim, tudo lindo, eu preciso, vai ser perfeito, vai ser ótimo, mas tem uma metodologia para implantar. Qual que é essa metodologia? É o simples, é o que funciona. Todos aqui conhecem as pessoas, conhecem o ambiente que vocês trabalham e vocês vão saber dizer, olha, isso funciona, isso não vai dar certo. Tá? Com essa formação de cultura, existe o desenvolvimento da mentalidade. Né? Então, por que aquilo é importante? Por que se eu fizer um determinado roteirinho do que as pessoas vão fazer, um checklist, né?
pegar o exemplo do Fábio, ali umas vendas, talvez algum vendedor precise, olha, você segue o roteiro, leia o roteiro, estude, decore, e depois você vai absorvendo e vai interiorizando, criando uma cultura, uma mentalidade. Mas primeiro, talvez precise estar escrito. Então essa é uma ideia muito forte aqui do estar escrito para seguir, e está escrito aonde? Está visível a gestão à vista, ou está num documento, está num manual, né, um roteirinho. E manter ativo, né, então, na formação de cultura, criação de mentalidade, tudo isso tornar visível, precisa ser constante, precisa ser alimentado. Não adianta ter algo engavetado. Tem um documento de como que deve ser o roteiro, precisa de vez em quando ser levantado, ser questionado. Quando eu trabalhava, eu participei de um processo nessa empresa que eu falei com vocês, né? E eu atuei como auditor interno, né, de qualidade. E isso foi muito bacana, porque a gente percebe que quando você faz as perguntas certas, começa pelo porquê, as pessoas tendem a responder de uma maneira automática e nem sempre é o que está determinado. É ali que você verifica. Então fazer perguntas, olha, você faz isso, por que faz isso? Com as pessoas, seja, né, foi apontado na pesquisa que eu fiz ali, alguns trabalham com sócio, outros têm dificuldade com colaboradores, né? Então colaboradores, como que você vai fazer para que ele entre nessa cultura? Perguntando, associando qual que é a cultura que a empresa definiu e o que ele está sendo feito. Será que está coerente? Aquilo que, né, vocês da gestão definiram como que deve ser o processo, como que isso deve ser feito, está sendo realmente feito dessa forma? Então, nessas verificações, nessas perguntas, se a liderança, a cultura da empresa, a alta direção, não der importância, não vai ser dada importância. Tá? Foco, né? Foi trazida também uma dor muito grande da operação do dia a dia. A gente está lá, tem uma notificação, né, e o que eu faço primeiro? Né? Tem uma situação de um colaborador ou de um sócio, tem problemas burocráticos. Normal, absolutamente normal. Todos nós lidamos com situações, além do mais hoje, em dia, né, nessa era das grandes informações, como lidar com tudo isso. Foco. Como se lida com foco, né? O foco é quando você consegue definir o que é a tua única coisa mais importante naquele momento. Tá? A gente vai falar um pouquinho depois de prioridades, mas isso é importante ter em mente, que no dia a dia vai precisar ter uma atenção para cada atividade. E como que é essa atividade? A gente está procurando trazer uma ideia para vocês de protocolos mesmo, de rotinas, né? O que vai fazer no primeiro dia, o que vai fazer no segundo dia, no terceiro, na semana, o que vai fazer no primeiro horário do dia. Tá? Indicadores, né? Então, existem várias maneiras de você trazer um indicador. E o que a gente sempre sugere? É mais simples. Cada um com sua ferramenta. Medir como que estão tendo os resultados. Foi comentado também na pesquisa, né, que fiz com vocês, problemas de tempo, desperdício de tempo. Eu sei quanto tempo eu estou perdendo, eu sei que estou perdendo tempo, não sei quanto. Fazer essas medições, né? Conforme vocês vão conseguindo ter essas sistemáticas de organizar qual é a prioridade, né, vocês vão conseguindo trazer o que é mais importante. E se vocês fazem o que é mais importante, né, o que é menos importante pode ser replanejado. Tá? Prioridades, né? Então, prioridades é essencial. O que realmente é importante para o negócio? Tá? O que realmente é importante para aquele momento? Existem diversas demandas ao mesmo tempo, mas vai ter uma que vai ter um impacto maior. Vai ter uma delas que, se não fizer, o estrago vai ser maior. A rotina vai se transformar, né, em algo, né, numa cultura. Existem culturas, né, que não existem rotinas. Isso acontece. Existem empresas que, qual que é a cultura da empresa? Não, a cultura da empresa é que não tem horário.
por exemplo. Cada um, por exemplo, tem um horário de chegada, um horário de intervalo. Então, é a cultura. Não tem nada de errado, desde que funcione. Tá? Se fizer o mais importante, o que vai acontecer? Vocês têm um detalhamento do dia, todos têm uma previsão, todos têm um planejamento. Mais ou menos o que você espera do dia. Tem coisas que vão surgir de imprevisto, sempre importante estar preparado. Quando fizer o planejamento do dia, deixar uma brecha para os imprevistos, porque todos temos imprevistos, todos vamos ter situações para lidar que não estamos acostumados. Mas aquilo que é mais importante precisa ser feito. Tá? Foi comentado também questão de dificuldade com colaboradores. Ali entra um processo de liderança. Né? A liderança ela vai ser necessária para trazer regras, para trazer definições. A liderança ela vai trazer uma formação de cultura. Então, é na cultura que vocês conseguem identificar quem está dentro da cultura e quem não está dentro da cultura. Tem empresas que estão solidificadas já há um bom tempo e certos gestores ou às vezes até diretores, chega um momento que a cultura começa a não dar match, começa a ter conflitos. Então, nesse momento da cultura é onde existem desligamentos. Então, colaboradores, às vezes, tem que desligar porque não está na cultura. Não é porque não gosta, não é porque não faz bem o trabalho. Então, às vezes, a própria cultura é que vai definir se vocês, puxa, eu continuo com essa pessoa ou não continuo. Seja uma sociedade, seja colaborador, seja qualquer parceiro, cliente, fornecedor. Cliente não, né? Cliente é sempre importante ter, né? Às vezes não. É verdade, né? Tem clientes que às vezes é melhor abrir mão, deixar fluir, deixar seguir. Delegar, uma grande dificuldade apontada é delegar. Como que vocês vão trazer aquela essência que vocês têm, passar para alguém fazer? Bom, aí qual que é o propósito da organização? Né? Então existem empresas grandes, por que se tornaram grandes? Existem empresas que se tornaram grupos, por que se tornaram grupos? Porque conseguiram fazer um processo de sucessão. Um processo de levar a essência da empresa para que alguém fizesse. E como que faz isso? Definindo regras, definindo o processo que a empresa faz, definindo qual que é o propósito, qual que é a rotina, como que funciona, como que vai funcionar cada uma das atividades da empresa, o que cada um faz. Quando é definido qual que é o papel de cada um, descrito mesmo, né? Seja lá um manual muito simples, né? Em cada empresa tem um nome, tem instruções de trabalho, tem instruções, tem roteiros, né? Então é sempre importante dividir entre os macro processos e os detalhes menores, mas é importante a gente pensar qual que vai ser o próximo passo da nossa organização. Como que a gente vai fazer com que hoje, né, quem está na gestão faz o que precisa fazer, mas como que vai passar para alguém para que daqui a pouco, eu consigo colocar alguém no meu lugar. Quer dizer que eu já consigo determinar um tempo, definir uma prioridade para eu cuidar de outros negócios. Delegar é necessário para quem quer crescer, quem quer dar o próximo passo. Nessa delegação, haja paciência. Paciência para treinar, paciência para explicar. Só que se vocês estiverem na direção certa para treinar, as coisas vão funcionar sem vocês. E a hora que funcionar sem vocês, quer dizer que é o momento de dar o próximo passo. É o momento de começar a dedicar para um outro negócio. Ou continua envolvido naquela operação, fazendo o hands-on, sem se envolver em gestão estratégica. Isso só vai estar no operacional. Então, dificuldade em delegar é quando está envolvido demais no operacional. E é muito incrível que mesmo em grandes empresas isso existe muito. Um apego, um sentimentalismo. De, não, a empresa é minha, eu que criei.
Existe, né, como diz Flávio Augusto, né, você cria uma empresa até o momento de você poder fazer um bom negócio com ela. Vai que de repente, né, estamos falando às vezes de um pequeno negócio, começou a dar certo, teve um valor de marca interessante e de repente vender, dedicar a outros negócios, se aposentar, dependendo do valor, né? Então, né, é a cultura que demite, mas desde que existe uma cultura definida. Tá? Controles, né? Então foi falado bastante também de dificuldade de controles internos. Como que funcionam esses controles? Controles, pense no seguinte, todos vão saber dentro da sua realidade qual que é o controle que precisa. Como fazer isso? Gente, uma planilha de Excel mais simples possível funciona. Começar pelo simples. O simples vai ajudar. Porque o simples é adaptável, você consegue implantar. Né? Existem muitas ferramentas, diversas opções. Mas às vezes aquela ferramenta vocês podem perder muito tempo. E patinar e não conseguir fazer o que precisa fazer, que é implantar para o uso do dia a dia. Tá? Documentação. Quando vocês fazem documentação, façam da maneira mais simples possível, sempre lembrando que aquilo pode ser adaptável, numa retroalimentação. O que é isso? Tem uma determinada, né, rotina que precisa ser feita? Escreve lá, primeiro fazer isso, fazer aquilo, de uma maneira muito simples, passa para alguém ler, vê se faz sentido, vê se a pessoa vai conseguir, vê se aquilo reflete a realidade. De tempos em tempos faz a verificação e vê se aquilo está funcionando, acompanha, monitora. Com isso, vocês vão saber o que está saindo fora do controle. Quando acontecer algum desvio de processo, vocês vão conseguir identificar através das verificações. Fugiu do ideal? Opa, mas espera aí, foi feito diferente, mas foi feito diferente melhor? Será que a gente precisa atualizar a documentação para ter aquele padrão? Ou não? Olha, teve um desvio aqui e esse desvio tem consequências de erros. E às vezes erros são erros muito grandes, que têm um impacto muito grande. Quando vocês começam a definir a linha do procedimento ideal, do processo ideal, vocês vão conseguir facilmente dimensionar onde é que estão os desvios e gargalos. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu passei rapidinho esses pontos aqui. Tranquilo? Alguém aqui começou a imaginar como que vai conseguir ter alguma descrição de como fazer as rotinas? Ou ainda está, puxa vida, eu não faço ideia de como vou começar? Estão conseguindo ter uma ideia? Não? Mais ou menos, tranquilo? Então tá. Eu vou passar alguns slides rapidinho. Essa padronização, ela começou a acontecer principalmente na Segunda Guerra Mundial. Adaptações aonde existiam necessidades de padrões. Então, a arte da guerra, né? A Segunda Guerra ensinou muita coisa, de como é possível fazer grandes produções, grandes realizações, grandes resultados, focando no processo. Né? Para quem conhece carros japoneses, toda essa cultura japonesa de cultura, sabe que surgiu dessas avaliações, desses controles. Tá? Eu acho muito bacana também os protocolos de aviação. Né? Então, cada avião ele tem toda uma manutenção verificada e acompanhada. Né? Vai fazer uma manutenção preventiva, a gente está falando de ações preventivas. Quando você foca no processo, você para de ficar apagando incêndio, você começa a tratar as coisas para evitar. Né? Então, protocolo de aviação, caiu um avião, é feito toda uma análise do que aconteceu, né? O que fazer para evitar que aconteça novamente. Aconteceu erro, aconteceu problema? Tá, vamos corrigir, ações imediatas, tem que apagar o fogo, mas o que fazer para evitar novamente? Né? Já imaginou se cada vez que a gente fosse pegar um veículo, fosse feita toda uma inspeção, pneu, freio, combustível, airbag, se está toda a parte elétrica, ok? Igual, de vez em quando passa nos jornais aí, né, que um determinado veículo teve uma pane lá, elétrica, e saiu da estrada. Né? Já imaginou se pudesse ser verificado isso? Quantos acidentes não seriam evitados?
Agora, como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? O que a gente pode fazer para evitar os desastres que às vezes acontecem no nosso dia a dia? E às vezes uma coisa simples pode se tornar um desastre, né? A gente comentou um pouquinho ali sobre resultados, né? Então, o resultado vai ser apenas consequência de todo o processo que foi feito. O fechamento, né, Fábio? O fechamento vai ser o resultado de todo aquilo que foi feito da maneira adequada, né? Opa. Processo, né? Tudo aquilo que vocês tentem identificar, em que momento cada situação que vocês vão olhar está. Se está no meio, se está no fim. Normalmente a gente olha para as coisas quando está no fim. Mas o que causou aquilo? Da onde veio? Da onde nasce aquela rotina, aquela tarefa, né? Importante separar níveis. O que são os níveis? Vocês vão ter os processos grandes, os macros, e vão ter as rotinas detalhadas. Essas rotinas, às vezes, são definidas o que cada um faz. Definido ali, né? Roteirinho mesmo. Tá? CRM, né? Eu achei um conceito interessante aqui no CRM, porque no português a gente tem a palavra cliente, né? Já na cultura americana existe consumidor e cliente. Então, no consumidor, são operações mais rápidas, que você não tem ali uma continuidade. Já cliente é no sentido de manter, é um cliente que você tem a constância. Eu achei interessante que eu fui pesquisar sobre o processo de CRM, e aí eu vi que, mesmo quem trabalha com vendas de produtos, que é a minoria, eu achei que a maioria vendia produtos, mas a maioria são serviços, mas quem vende produto também acaba vendendo um serviço de atendimento, um serviço de pós-venda, um serviço de acompanhamento. E é esse serviço, a palavra serviço, né, o trabalho do serviço, é que acaba trazendo uma continuidade, uma constância, né? Eu fiz da maneira simples, mais simples possível, um fluxograma para que todos entendam que é simples. Não existem ferramentas sofisticadas, existe muita coisa, mas é simples, gente. Como que as coisas começam, qual que é a ação, e aqui definir quem que faz essa ação, quando tem uma decisão, se for decisão sim, o que que faz, se for decisão não, o que que faz. Nesse exemplo eu coloquei, olha, se for não, retorna para a ação 1. Então a ação 1, ela vai ser uma ação de verificar. Ainda não está pronto? Volta, termina, revisa, para partir para a ação, tá? Ferramentas. Depois eu posso compartilhar, né, para quem quiser. Eu pesquisei, existem uma série de ferramentas. Então, vejam qual, de novo, sendo repetitivo, qual que é a mais simples que vocês possam usar. Você vejam, em grandes organizações, uma planilha do Excel, ela já é simples. Eu não vejo assim alguma coisa mais simples do que isso. Às vezes no celular, fazer algumas anotações, lembretes no celular ajudam muito. Agenda. Quem aqui usa agenda para si mesmo? Eu tenho um compromisso, vou reservar um compromisso para mim mesmo. Ótimo, bastante gente. Isso é muito bom, porque daí você mesmo está se programando para aquele tempo, eu vou dedicar um tempo para aquilo. Porque aquilo é o que é o mais importante, aquilo é a minha prioridade. Então aquilo é a minha única coisa que eu vou conseguir colocar o meu foco, né? Alguns aqui que eu achei interessante, Trello. Trello eu usei já em algumas situações e eu vejo como uma ferramenta muito prática. Então assim, para quem quer dar o primeiro passo para esses controles, o Trello ajuda, tanto para si mesmo quanto para a equipe, tá? É gratuito, tem bastante opções ali. Para vocês já poderem usar e começar a usar. Muitas vezes vocês vão identificar necessidades ou identificar oportunidades durante o uso. Então, testar, ter a experiência, começar para ver como é que é ter esse controle, tá? Para CRM, até estava falando com o G ali, eu vi que o Bitrix 24 e o RD Station são ferramentas assim acessíveis, tá? Eu particularmente não trabalho, hoje eu trabalho com consultoria de sistema. A minha parte é formação contábil
especializei na parte tributária e trabalho com implantação de sistemas. Né? Por isso que eu não falei da minha consultoria nada, porque é muito específico. Mas hoje, trabalhando com sistemas como consultoria de ERP, eu vejo que a necessidade maior é em processo. Quando eu faço as reuniões com o pessoal, seja pequenas, grandes empresas, eu vejo que o pessoal apanha nas rotinas. Eu vou lá no sistema, olha, o sistema você faz assim, assim. Não, mas está dando erro. Eu falei, olha, veja bem, é porque lá atrás alguém fez alguma coisa que não deveria e está impactando aqui. Né? Então você veja que isso aí está no meio da gente muitas vezes sem perceber. E é muito triste que eu vejo muitas empresas que não têm o básico, o arroz e feijão. E daí querem às vezes implantar um sistema, quer mudar um sistema de controle, que vai, eu vou controlar todo o meu fechamento contábil, todas as minhas análises financeiras, né, a minha parte do estoque, que eu estou com problema, compras. Pois é, muda o sistema, mas não muda a cultura da empresa, as pessoas continuam fazendo errado. Eu tive uma experiência que eu passei numa empresa, estavam reimplantando o sistema. O próprio ERP, que é um sistema de controle geral da empresa, estavam reimplantando, porque estava muito erro. Ah, o sistema aqui está dando muito problema, então vou reimplantar. Reimplantaram, continuaram os erros. Resultado, eram as pessoas que não estavam sabendo que tinha que ser feito. Mas foi uma oportunidade para ver, opa, agora a gente já sabe que está no conhecimento das pessoas a falha, né? Deixa eu ver, RD. Bom, existe também um controle simples, né? Por exemplo, quem estiver começando, né? Vamos pegar o exemplo do CRM. Se você tiver uma planilha e uma agenda, da maneira mais simples, você já consegue, né? Então eu repito muito essa questão de simplicidade, porque eu vejo muitas empresas grandes sofrendo porque querem achar que é complexo, que é difícil. Não, tem que ser assim, grande, e não é. Tá? Documentação. Existem, então, né, os documentos macro. Pense assim, qual que é o macro documento da minha empresa? O que a empresa faz? O que existe uma ligação de um departamento para o outro? Ou de uma empresa para o outro, de um parceiro para o outro? Como que isso vai funcionar? Né? E, internamente, como que isso vai ser acompanhado? Como que isso vai ser anotado? Qual que é o roteirinho? Cada empresa dá os seus nomes, inventem nomes. Né? De novo, né? O simples funciona. Façam testes, o que funciona? Depois automatiza. Hoje a gente tem IA para tudo. Mas assim, você vai para uma IA, tá, mas o que a IA vai fazer? Né? Você precisa saber dizer para a IA o que precisa ser feito. Liderança, né? Uma palavra que eu vejo que falta muito, né? É paciência para ensinar. Eu vejo, assim, nas empresas que eu passo, falta bastante isso, uma dedicação. São as pessoas que fazem as coisas. Números são importantes, são as pessoas que fazem os números. Então, treinar. E treinar o quê? Primeiro vocês definem o que vocês vão treinar, para daí padronizar. Quando padroniza, tira a pessoalidade. Quando vocês vão, por exemplo, conversar com um sócio, com um parceiro, com um colaborador, com um superior, se está documentado, se existe um roteiro para aquilo, é muito diferente de falar, fulano, faz isso. Não, você fez errado, você deixou de fazer isso aqui. Não, mas olha, é muito diferente você apresentar, olha, teve um desvio do processo aqui, a gente precisa identificar as causas. Precisamos ter uma ação preventiva para que isso não aconteça novamente. É muito diferente, tá? Prioridades, tá? Não é libertador. É difícil, mas tem horas que tem que saber dizer não. Principalmente quando vocês tiveram toda uma organização, se planejaram para o dia seguinte, sabem o que é a única coisa que vocês vão fazer em cada momento do dia, nos primeiros minutos, na primeira hora, no período da manhã, durante o dia, e vão vir muitas situações. Steve Jobs falava bastante isso, né? Que o foco não é você dizer sim para uma coisa, você saber dizer não para um monte de coisa que aconteceu. Então, esse não é necessário. Vai ter que dizer, talvez doa, mas se vocês têm, de novo, né, um procedimento definido, olha, eu não posso, por quê? Porque se eu fizer isso vai impactar nisso. A sistemática de vocês terem um roteiro do dia a dia vai ajudar até a definir prioridades, o que dá para ficar, o que não dá, para depois.
Indicadores, né? Então, formas de medir. Foi comentado também dos KPIs, cada um dá um nome, mas são maneiras simples de você ver se está sendo eficaz o controle ou não. Tá? Como que você faz? Simples. Durante o dia de hoje, quanto tempo foi desperdiçado, quanto tempo não foi, né? O tempo é a única coisa que não volta. Então, qualquer outra coisa é um fator decisivo também. Qualquer outra coisa dá para ficar para depois, o tempo vocês não vão recuperar. Então, tudo o resto recupera, só o tempo que não. Por isso que é importante, qual que é o meu roteiro do meu dia? Qual que é da empresa? O que eu vou delegar? O que cada um vai fazer? Gestão à vista, Dream Board, né? Então, o quadro dos sonhos é algo para nós termos recomendações, né? Para termos na nossa vida pessoal, como também na empresa. Qual que é o sonho da empresa? Aonde a empresa, a organização pretende chegar? E de que forma vai chegar? Talvez colocar quadros, né? Eu gosto muito de vidro, né? Então tem empresas que colocam vidro mesmo, vidro simples, coloca na parede lá para poder escrever, faz desenhos, pega canetões coloridos, ou flip chart. Aí vai da criatividade, vai do que funciona para cada um de vocês para manter acesa essa chama da melhoria contínua, tá? Reflexões, né? Então, o processo de reflexão em cada coisa que está sendo feito, se perguntar, isso é o melhor, é a coisa mais importante que eu posso fazer para mim ou para minha organização nesse momento? Né? É muito importante a gente perceber o seguinte, né? Que o resultado ele vai ser o fechamento de tudo que foi feito. Só que é como uma viagem. Às vezes você pensa, puxa, eu vou fazer uma viagem, vou chegar no destino. Mas a viagem, às vezes, ela é muito mais longa, muito mais importante do que o destino final. Quando a gente fala de roteiros, de processos, de procedimentos internos, é isso, é a jornada. É você saber o que eu estou fazendo em cada momento e aonde que eu vou chegar com aquilo. Quando vocês conseguem medir isso e saber exatamente o controle que vocês estão tendo das atividades de tudo que acontece na empresa, vocês vão saber onde vocês vão chegar. Definiu a meta? Tá ok, bacana. Como que eu vou chegar nessa meta? O que eu preciso fazer por dia? Quais os controles? Quais as rotinas? E medir isso através de um fluxo de processos.